Mesmo durante a atual crise de saúde pública, a Câmara dos Deputados continua seu trabalho através do plenário virtual. Uma forma de seguir representando os direitos da população em tempos de isolamento social. Através do Infoleg, o mesmo aplicativo que permite a você, cidadão, acompanhar os projetos discutidos na casa, agora os deputados também podem participar de debates e realizar votações diretamente dos seus tablets, celulares e computadores. Esse informe foi divulgado pela Câmara dos Deputados para explicar para a população como funciona o plenário virtual da casa em meio à pandemia do coronavírus. Diante da nova realidade, não foi apenas a população que precisou se adaptar ao home office. Os poderes da República também tiveram que adotar a videoconferência para manter a rotina de discussões e votações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a celebrar com senadores e deputados o reconhecimento internacional do pioneirismo do sistema de deliberação remota, adotado pelas duas casas durante o período de pandemia. Naturalmente, eu divido com todos os congressistas que apoiaram desde o primeiro momento a implantação dessa modalidade de votação remota, que é sucesso hoje no mundo, como Vossa Excelência mesmo lembrou. Poucos países têm conseguido deliberar em seus parlamentos e o Brasil tem sido referência e tem sido destaque em todos os encontros nacionais e internacionais sobre legislativos. O sistema de deliberação remota foi adotado em tempo recorde para evitar aglomerações. No Senado, o SDR foi utilizado pela primeira vez na sessão do dia 20 de março, quando os senadores aprovaram um projeto que reconheceu o estado de calamidade pública no país. Já a Câmara dos Deputados teve sua primeira sessão virtual no dia 25 de março, quando se discutiu projetos relacionados ao combate da pandemia. Quem vai fazer frente às necessidades de atendimento da população vitimada pelo Covid-19, pela pandemia do coronavírus, são os estados e municípios. É fundamental que o Congresso Nacional possa garantir aos estados e municípios condições financeiras, condições fiscais. O serviço remoto de registros de presenças e votações escolhidos pela Casa foi o aplicativo Infoleg. Lançado em 2016, o aplicativo permite acompanhar o que acontece na Câmara, consultar informações sobre parlamentares, proposições, agenda da Casa, votações, entre outros. No entanto, a nova rotina de sessões virtuais imposta pela pandemia do coronavírus tem dividido os deputados. Enquanto alguns se sentem confortáveis com as votações e sugerem até mesmo que sessões digitais continuem depois do fim da pandemia, outros lamentam a falta de contato pessoal com os colegas. Quem nos conta como têm sido essas sessões virtuais e como a imprensa tem acompanhado os trabalhos do Congresso é a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli. Tudo bem, Camila? Como vai? Tudo bom com você? Bom, é uma novidade para todo mundo, né? Esses tempos de restrições, de home office, e isso mexe também diretamente com o poder e a maneira como os atores desse poder desempenham ali seu papel. Camila, passado um tempo já que a coisa está andando dessa maneira, queria que você contasse para a gente como é que tem sido essa dinâmica de Câmara e Senado nesse novo formato. Como que funciona essa sessão virtual? Ficam algumas pessoas no plenário, poucas, o presidente da casa, Rodrigo Maia, quando ele está presidindo, ele está lá, e algumas poucas lideranças, e o pessoal fica tudo nas suas casas e acabam entrando por videoconferência para defender a matéria, para tentar derrubar aquele projeto, e eles votam por um aplicativo, que é o Infoleg, que é um sistema que parece ter funcionado muito bem. Então, assim, foi colocado que durante essas sessões virtuais seriam votados prioritariamente projetos que têm relação com a crise da Covid-19, projetos que podem, de alguma forma, mitigar os efeitos dessa crise, seja os efeitos econômicos ou na área de saúde. Então, uma das principais votações
que aconteceram nessa época foi a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que foi um projeto desenhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a ajuda de diversos economistas. Foi votado na Câmara com sessões virtuais, foi votado no Senado com sessões virtuais, voltou para a Câmara e foi promulgado numa sessão no Congresso, também com o plenário vazio, só ali com os presidentes das casas. Tem algumas coisas ainda sendo ajustadas, né? Você vê ali nas sessões alguns líderes, alguns parlamentares reclamando algumas vezes que faltou um espaço para ele poder colocar sua posição, que faltou um diálogo maior para chegar a um acordo, para retirar ou colocar uma matéria. Mas parece que essas coisas aos poucos estão sendo ajustadas. O lado curioso também, né? Muita coisa engraçadinha acaba acontecendo, né? Teve uma sessão que vazou o microfone, por exemplo, do deputado Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas. Era uma sessão tensa e o relator estava defendendo isso, vazou o microfone do deputado Marcelo Ramos. E o que se escutou no meio do plenário foi assim: tem um koala aí, tem um... Não lembro qual que era o outro animal, era um leão. Ele estava brincando, era aniversário da filha dele e a filha dele tinha entrado no quarto, estava brincando. Ele, inclusive, toda vez que ele entra na videoconferência, você olha atrás dele, é uma prateleira de bichinhos de pelúcia, porque ele tem usado o quarto da filha, que eu acho que é o lugar mais reservado que ele tem na casa dele, para entrar virtualmente nessas sessões. Ele tem sido estratégico na sua postura política. Ninguém vai querer criticá-lo muito quando vê um quarto fofinho, né, Camila? Pois é, com certeza, com certeza. Na primeira sessão virtual do Senado também teve a senadora Cátia Abreu. Na primeira vez que ela entrou, né, a primeira sessão do Senado, ela estava na estrada, num posto de gasolina. E ela comentou, ela entrou na sessão e falou assim: olha, eu estou a caminho acho que ela estava indo de Brasília para Palmas, e ela falou: estou aqui indo de carro para evitar o contágio, né, para não andar de avião, e parei aqui num posto de gasolina para votar. Vários parlamentares, por exemplo, que criaram fundos de tela para entrar na sessão. Tem, por exemplo, o deputado Luiz Miranda, que apesar dele ser daqui do DF, então às vezes ele está no plenário, mas quando ele entra virtualmente, ele tem um fundo, assim, que é uma imagem de Brasília. Houve uma produção como se fosse um estúdio próprio televisivo, é isso, Camila? É isso mesmo. Entendi. Então, quer dizer, tem alguns marcando presença no próprio plenário, Camila? São poucos, mas tem ido alguns? Tem. Na Câmara, especificamente, que é o que eu mais acompanho, né, o presidente Rodrigo Maia, ele colocou algumas regras. Um deputado por bancada, se eu não me engano. Então, um representando a liderança do partido. Quem é do grupo de risco, né, quem é mais idoso, não vai. Não é recomendado. Ele pede para não vir para Brasília, para não pegar avião também, né? Então, na medida do possível, fica ali um de cada partido para defender. Todos de máscara. Teve uma sessão que varou a noite, que teve gente até dormindo também, Camila? Foi o deputado Charles Fernandes, da Bahia. Ele cochilou. Era a medida da carteira de trabalho verde e amarela. Exatamente, essa medida. Essa votação aí foi tensa. Foi a primeira votação dessas sessões virtuais que não tinha um consenso entre os deputados. Porque a ideia inicial era só colocar em votação, só levar para o plenário matérias, projetos que tivessem um consenso na casa, que eles sabiam que seria votado. Essa da carteira verde e amarela era bastante polêmica, né? Sim. A oposição não queria votar, por isso essa daí varou a madrugada. Para o jornalista, para a imprensa, como é que tem sido acompanhar essas sessões? Vocês entram na videoconferência? Ela é transmitida ao vivo, né? Todo mundo pode acompanhar. Tem o canal da TV Câmara que você pode acompanhar pela internet. Antes, como que era? Os jornalistas credenciados poderiam ficar lá, a gente poderia entrar no plenário, a gente só não pode invadir ali o meio onde ficam os microfones, né? Então a gente fica ali do ladinho, chamando os deputados para conversar. Agora, os jornalistas não podem entrar no plenário.
pode estar na Câmara, pode ficar ali no comitê de imprensa, que é uma salinha grudada no plenário. Então, tem alguns jornalistas que estão indo ainda para a Câmara. A gente não está, né? O Estadão está tentando manter todo mundo aí de home office para evitar a circulação o máximo possível. Então, eu acompanho da minha casa. E daí, o tempo inteiro, conversando com as lideranças, com os deputados, pelo telefone, pelo WhatsApp. Houve alguma preocupação com a questão jurídica, da transparência do voto, ou as vias tecnológicas deram conta de como era na dinâmica pré-pandemia, Camila? Tem toda uma preocupação, né? Mesmo com a questão jurídica, acho que foi tomado um certo cuidado, e isso tem um decreto, uma portaria da Câmara que define todo o sistema, e também com a questão de segurança, né? Segurança tecnológica. Por enquanto, está caminhando tudo bem. Gente, essa é a Camila Turtelli, repórter do Estadão em Brasília, contando um pouco mais para a gente sobre essa nova dinâmica do Congresso com as sessões virtuais, se elas têm funcionado, não têm funcionado. Obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço. Esse sistema virtual também tem sido adotado pelas câmaras municipais e assembleias legislativas pelo país, o que tem gerado algumas situações inusitadas. Em Cubatão, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, durante a fala do vereador Rafael Tucla, do Progressistas, vazou o famoso gemidão do WhatsApp. Ao senhor prefeito municipal sobre o uso do recurso dos 6 milhões enviado por todos os vereadores ao Poder Executivo. Meu Deus. Meu Deus. Vereador Rafael. O Poder Executivo também foi vítima dos descuidados. Na quinta-feira passada, em uma sessão com empresários, o presidente Jair Bolsonaro pediu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompesse a teleconferência para avisar que um dos participantes estava aparecendo pelado, tomando banho. Uma parada aí, Paulo. O colega do último quadrinho ali que tá aí, saiu fora, tá ok. Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento, peladão em casa e tal, beleza. Aqui continua, Paulo, peladão, mas me perdoe aí, viu? Outro poder que adotou as sessões virtuais foi o Judiciário. As primeiras sessões virtuais das turmas do Supremo Tribunal Federal, no dia 3 de abril, foram marcadas por algumas falhas técnicas e pelo protesto do ministro Marco Aurélio Mello, que destoou dos colegas e apareceu no vídeo usando uma camisa polo. O magistrado é contrário à realização dos julgamentos online. Aliás, o ministro protagonizou o primeiro bate-boca virtual da história do STF com Alexandre de Moraes. Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O prejuízo passa para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo, estou falando com a capa sobre os ombros, nesse momento. Sempre, e quando eu falo a imprensa, não falo em off. Será? Em seu site, o Supremo diz que a transmissão das sessões das turmas pela internet é uma medida inédita e visa compensar as restrições de entrada no tribunal durante o período da pandemia, garantindo o acompanhamento dos processos por partes e advogados. E para falar como tem sido essas sessões no Supremo, eu converso agora com o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura. Olá, Rafael, tudo bem com você? Tudo certinho e contigo, Manuel? Tá tudo bem por aqui. Bom, eu imagino que para começar você mesmo também está acompanhando a distância. Você não está mais indo à porta do Supremo, né, Rafael? Não, já faz uns 2 meses que eu não coloco os pés no Supremo Tribunal Federal. O Estadão tem uma política bem rigorosa, né, de cuidado com seus funcionários. E eu estou trabalhando desde ali 13 de março aqui de casa mesmo. Estou com o computador do jornal instalado dentro daqui de casa e as entrevistas somente por telefone, por zap, por e-mail.
A gente fez uma entrevista recente com o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. A gente fez pelo Zoom, foi até a minha estreia no Zoom, fazendo uma entrevista com uma autoridade, mas deu tudo certo, Manuel. Que sensacional. Bom, a gente olha ali para o plenário do Supremo, claro que tem ministros mais jovens, mas tem muitos de idades avançadas. Mesmo assim, a decisão foi para que todo mundo fosse para casa ou alguém tem ido até o Supremo, Rafael? A maioria dos ministros, Emanuel, tem mais de 60 anos de idade, né? Os mais jovens são o presidente da Corte, o Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. Então, o que aconteceu? Vamos recapitular aquele início da pandemia, acabou o carnaval, vida, início de março, né? Uhum. O próprio presidente do Supremo, o Dias Toffoli, fez uma viagem oficial para o Marrocos quando estava aquela escalada da pandemia do coronavírus, o que gerou até uma crítica interna dentro da Corte sobre a posição dele. Enquanto ele estava no Marrocos, havia uma pressão muito grande para que ele retornasse para o Supremo quanto antes, porque não sabemos ainda a dimensão da pandemia, o risco que ela representava para o país, quais medidas deveriam ser tomadas no âmbito do judiciário. Ele antecipa o retorno dele do Marrocos para o Brasil e aí decide uma série de coisas. Coloca os servidores em home office, né? E faz uma série de mudanças procedimentais que permite, na prática, que o Supremo continue julgando os casos, mas agora à distância. Então, já há algumas semanas, o Supremo tem feito essas sessões que eram plenárias, são televisionadas ainda, só que está cada ministro votando da sua casa, na frente do computador. Curioso, Emanuel, que a maioria dos ministros tem mais de 60 anos de idade, como falei, né? Então, eles estão naquele grupo de risco, aquele grupo mais vulnerável aos efeitos do novo coronavírus. Então, muitos ministros se anteciparam o próprio Toffoli e se colocaram em isolamento e distanciamento social. Então, o ministro Ricardo Lewandowski está na casa dele lá em São Paulo, o ministro Barroso não sai da casa dele em Brasília. A nossa entrevista que a gente fez com ele, para o Estadão, foi feita da casa dele, ele na casa dele, eu na minha, a gente falando pelo Zoom. E o próprio decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, estava no hospital, se recuperando de uma cirurgia no quadril, quando foi declarada a pandemia de coronavírus, né? E ele está na casa dele em São Paulo também. Ele tem 74 anos, vai completar 75 anos em novembro desse ano, ele não sai de casa por nada. O que a gente percebe das autoridades dos ministros do Supremo, Manuel, é de que eles estão muito cientes da gravidade da pandemia do coronavírus, estão muito preocupados com os efeitos sobre o país, e eles têm sido também muito obedientes com essas regras de distanciamento social. Ninguém está botando o pé fora de casa. O que não significa, né, Rafael, que eles não estejam com muito trabalho e mais do que isso, com trabalhos que mexem diretamente com o destino do país e tem mexido demais também com a classe política brasileira, em especial com o presidente Jair Bolsonaro. Você citou aí o Celso de Mello, tá quietinho em casa, mas tá cheio de trabalho, né, Rafael? E ele tem aquela rotina muito peculiar, muito própria dele, que ele despacha até 5, 6 horas da manhã. Então, sempre que algum inquérito cai com o Celso de Mello, Manuel, minhas noites ficam mais divertidas, porque eu não consigo dormir sem ver movimentação processual às 3, 4 horas da manhã, que ele é muito comum ele tomar decisões no alto da madrugada. Tem uma coisa interessante sobre a rotina dos ministros do Supremo, porque a maioria dos processos é digital, ou seja, a gente sempre imagina aquela pilha de papéis, né, aquela coisa toda, mas no caso do Supremo, as coisas são, na maioria dos casos, eletrônicas. Então, o ministro ele pode acessar os autos do processo de qualquer lugar do país. Então, é muito comum, até quando os ministros estão cumprindo a agenda oficial, viajando, ou antes dessa pandemia, quando estavam fazendo alguma palestra em alguma outra cidade, eles podem tomar decisão em qualquer lugar do país, Emanuel. Então, assim, a rotina do Supremo é um pouquinho diferente, porque ele faz as sessões das terças, das turmas, quarta e quinta dos plenários, mas ele já tem esse hábito de levar trabalho para casa. Já era uma rotina que eles tinham antes da pandemia. A diferença é que agora eles não fazem mais palestras, não fazem mais conferências, né? Estão trancafiados em casa. E o que aconteceu é que esses eventos públicos foram substituídos pelas lives. Agora é um festival de lives. Todo dia tem um ministro do Supremo aparecendo em uma live para falar de Constituição, de direitos, dos efeitos jurídicos da pandemia. Agora, tem uma outra coisa interessante sobre a tecnologia, uma coisa meio Black Mirror, Manuel. Posso contar? Pode, por favor. Porque quando a gente fala no plenário do Supremo, a gente pensa sempre nos ministros reunidos, aquela televisão mostrando a carinha deles, eles votando, né? É. Só que agora as sessões são por videoconferência, né? Com aquela mudança no regimento que permitiu isso. E até de vez em quando acontece já do som de algum ministro falhar, ou então eles perderem algum dos ministros na exibição, já aconteceu também algumas falhas técnicas, né, durante a transmissão. Só que existe um outro Supremo, que nem eu nem você vemos, que é digital, que está na internet, que é o famoso plenário virtual. O que é o plenário virtual? O plenário virtual é uma ferramenta online que permite que os ministros do Supremo decidam sobre uma série de casos sem se reunir presencialmente. Então, o plenário virtual, na verdade, é um fórum online, os ministros votam,
apenas clicando, e é um julgamento que durou uma semana, que pode ser acompanhado por qualquer pessoa em qualquer lugar do país. É tipo um fórum, um bate-papo, mas só os ministros ali votando, e você vai acompanhando durante uma semana. E o que o Toffoli fez, o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, fez com o avanço da pandemia do coronavírus? Ele manteve a rotina das sessões presenciais, que agora são por videoconferência, né? Uhum. Só que ele turbinou o plenário virtual. Aí você vai falar, por que ele turbinou o plenário virtual? Porque o Supremo não deixa de ser demandado, né? Tinham mais de 700 casos que aguardavam uma definição do plenário da Corte. Então, o que ele faz? Ele faz um filtro do que realmente é mais delicado, que precisa ser julgado, digamos assim, cara a cara, ao vivo, a cores, e outros processos mais secundários estão indo para esse plenário virtual. Então, tem dias, em semanas, que o Supremo julga 100 casos no plenário virtual e a gente fica doido aqui tentando descobrir o que foi decidido, Emanuel. E queria que você me contasse também, Rafael, sobre dress code, né? Porque a gente conhece toda a formalidade do judiciário e das sessões plenárias. Com essas sessões videoconferência, todo mundo em casa, eles estão seguindo à risca o dress code de um magistrado? Hoje está todo mundo seguindo, né? Mas no começo, aí eu vou ter que entregar ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, teve a primeira sessão da primeira turma televisionada e ele estava de camisa polo, Emanuel, participando do julgamento. Só que aí depois levou um puxãozinho de orelha ali nos bastidores, aí desde então está todo mundo com a capa, como se estivesse realmente durante a sessão do Supremo. É curioso que a gente vai conhecendo agora a intimidade dos ministros, né? A gente vê a biblioteca de cada um, às vezes um tem uma luz branca mais sobrenatural sobre a cabeça, aí fica, meu Deus, parecendo uma coisa mais ameaçadora. Então, como o julgamento agora é caseiro, então assim, você vai conhecendo um pouco da intimidade de cada um deles. O presidente do Supremo, que é o Toffoli, né, por ser o presidente, ele é o único que tem ido todos os dias ao tribunal, ao edifício sede aqui em Brasília. Então, ele comanda lá do tribunal as sessões e ficam os outros 10 integrantes por videoconferência. E teve recentemente até briga entre eles via videoconferência. Alguns hábitos não mudam, né? Só que a diferença, Manuel, é que quando o clima esquentava nas sessões presenciais, dava para fazer aquele intervalo regimental de 15 minutos, aí eles vão ali para o salão branco, tomam um lanche, conversam, batem um na costa do outro. E hoje, agora que não tem mais essas sessões presenciais, não tem mais um pãozinho de queijo nem um café, né, para acalmar os ânimos. Sensacional. Gente, esse é o registro do Rafael Moraes Moura e hoje ele gentilmente aqui contando um pouco mais pra gente dessa dinâmica nova do STF. Obrigado, viu, Rafael? No judiciário, as situações curiosas também acontecem em tempos de home office. O desembargador Carmo Antônio de Souza protagonizou uma rápida gafe durante a sessão virtual do Tribunal de Justiça do Amapá. Sem saber que estava sendo gravado, o magistrado apareceu rapidamente perante os colegas da corte sem camisa. A cena durou poucos segundos e, ao perceber a situação, se afastou da câmera e retornou vestido. Bom, e quem nunca comete essas gafes e está sempre alinhada com o dress code em qualquer live neste podcast é ela, Renata Cafardo. Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. No Fique em Casa de hoje, a gente conversa com Emanuele Junqueira, estilista e dona de um dos mais renomados ateliês de vestidos de noiva do país. Vamos descobrir como tem sido o trabalho dela em um dos setores mais afetados pela pandemia. Como vai, Emanuele? Tudo bem? Oi, Renata. Tudo bom? Prazer. Obrigada por esse convite. Bom a gente falar um pouco também, né? Sim, me conta um pouquinho como é que tá a sua vida, hein? Os casamentos estão parados, né, Emanuele? E você, que é a rainha dos lindos vestidos de noiva, como é que você está trabalhando? Você está trabalhando nesse momento, está conversando com as suas noivas, como é que tá isso? Bom, quando começou toda essa história, né, 2 meses atrás, eu tinha já em andamento 97 vestidos. Então, nossa primeira decisão foi, vamos manter a produção ativa. E aí montei as estruturas nas casas de cada costureira e aí a gente está montando um esquema para conseguir, desde então, fazer com que elas trabalhem dentro de casa. As provas foram suspensas e ficou realmente tudo parado, mas a minha produção teve que continuar, justamente por conta de todas essas entregas que foram adiadas, né? Esses casamentos todos foram adiados. Tenho feito atendimentos online. Em vez de montar na noiva, eu trouxe aqui para minha casa um boneco, então eu faço isso todo no boneco. E, enfim, depois eu já faço o croquis, e aí a gente tem fechado, porque
Quando tudo isso começou, a minha maior preocupação era a minha equipe, sempre foi. Então, para isso, algumas atitudes eu tomei, né? Uma delas foi dar um desconto super especial em todos os vestidos, que é justamente abrir mão dessa margem, né, que o ateliê tem, para que elas também se sintam, né, estimuladas em fechar durante esse processo. Eu pensei dessa maneira, né, nós vamos ter que reduzir, isso é ruim, infelizmente, reduzimos de todos, tá? Então foi super igualitário e enfim, é assim que a gente tem lidado. E onde você tá? Tô escutando uns passarinhos aí. Ai, você viu? Nessas horas a gente dá, sei lá, levanta as mãos para o céu, né, por ter um espaço perto da natureza. Então eu tenho aqui um refúgio no campo. Estou aqui com os meus filhos. Tem sido bem desafiador também. Sim. Mas por outro lado, estou mais perto, né? Eu abri o ateliê quando eu estava grávida da minha filha. Agora ela vai fazer 17 anos. Então, eles sempre acompanharam muito toda essa correria, sabe? E é engraçado que eu falei com a minha irmã hoje, ela falou, Emanuele, só isso mesmo para te fazer ficar em casa, né? Porque é impressionante, você não tinha noção da quantidade de coisas que você fazia, mas é impressionante. Super obrigada. Obrigada a você. Um beijo, fiquem bem, fiquem bem em casa. Vocês também, bem em casa, é isso mesmo. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você, a gente se fala daqui a pouco às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá! Estadão Notícias.